Eu pergunto a você, onde vai esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Chega o momento, esse movimento, vou cobrar o juros. Esse amor é vivo contigo, esse amor. Você que inventou a tristeza, ora veja a tristeza de se inventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rodar. Esse meu penar. Apesar de você amanhã há de ser outro dia. Esse é Chico Buarque. Ele fez parte do grupo de cantores que revolucionaram a música brasileira nos tempos duros da ditadura militar. Fazendo críticas implícitas em suas canções, Chico Buarque escreveu Apesar de Você no pior período da ditadura. E a música Barrada só foi lançada oficialmente 8 anos depois. Após a Segunda Guerra Mundial, o Brasil integrou o bloco capitalista. No entanto, a partir de 1961, o presidente João Goulart, também conhecido como Jango, desenvolveu uma política independente do apoio das superpotências da Guerra Fria e promoveu uma aproximação entre o Brasil e a União Soviética, o que desencadeou atritos com as lideranças políticas e militares no Brasil. Em 1964, Jango anunciou as reformas de base, que consistia num conjunto de reformas sociais que incluía a reforma agrária. Sua política preocupou bastante a classe burguesa do Brasil e os investidores estadunidenses, e esse clima era propício para um golpe de Estado. Em março de 1964, o presidente foi deposto por um golpe militar, que teve apoio decisivo da elite conservadora brasileira e da CIA. A Revolta dos Marinheiros foi um conflito entre Marinha do Brasil e a Associação de Marinheiros e Fuzileiros Navais do Brasil, que aconteceu em março de 1964, no Sindicato do Rio de Janeiro. Os marinheiros exigiam condições melhores de trabalho e mudanças na disciplina interna das Forças Armadas. Essa revolta foi um dos estopins para a insatisfação dos militares se tornar rapidamente em algo maior. Nesse meio tempo, também estavam acontecendo protestos e prisões em todo o Brasil, e Jango foi para Brasília tentar o apoio do Congresso e, ao ser negado, ele tentou o apoio do Exército Gaúcho no Rio Grande do Sul. E nesse momento, o presidente do Congresso anuncia que Jango havia fugido para fora do Brasil e que o cargo da presidência estava vago. Abandonou o governo. E esta comunicação faço ao Congresso Nacional. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Apenas em 2013, o fato é desmentido. A devolução do mandato só foi possível porque, há um mês, os deputados e senadores aprovaram um projeto que anulou a sessão do Congresso do dia 2 de agosto de 1964. Na época, o parlamento se submeteu aos golpistas e declarou vaga a presidência da República. O argumento foi de que Jango tinha fugido do país. Ciente da influência americana no golpe, Jango realmente foge para o Uruguai e Ranieri Mazzilli, o então presidente da Câmara de Deputados, toma a presidência do país. Apesar disso, quem comandava de fato o Brasil eram os militares, que organizaram uma junta militar onde um dos responsáveis era o general Arthur da Costa e Silva. Essa junta militar decretou o AI-1. O artigo dizia que o governo podia caçar os direitos políticos daqueles contrários ao regime.
declarava a Constituição suspensa por 6 meses e anulava o direito de voto do povo. O novo presidente seria escolhido pelo Congresso. Então, em abril de 64, o Marechal Castelo Branco é eleito presidente. Defenderei e cumprirei com honra e lealdade a Constituição do Brasil. Seu discurso era de que seu governo seria temporário, apenas para estabilizar o país. Mas Costa e Silva não pensava dessa forma, assim como os militares. O objetivo era um governo permanente e brutal, lidando a sangue frio com aqueles de esquerda. Essas são imagens da sede da União Nacional dos Estudantes sendo incendiada logo após ter sido declarada extinta. Muitas pessoas ali eram de esquerda. Em 1965, as eleições para governador não foram favoráveis ao regime. Então é lançado o AI-2, que torna ilegal a existência de partidos políticos, aceitando apenas 2 partidos: a Arena, Aliança Renovadora Nacional, partido do governo, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, os políticos da oposição. A partir dos atos institucionais 3 e 4, as eleições para governador são feitas pelos deputados estaduais e os prefeitos devem ser indicados pelos governadores. O AI-4 anunciava a criação de uma nova Constituição, a qual dava ainda mais poder político e social aos militares. Antes de Castelo Branco sair da presidência, foi criada a Lei de Segurança Nacional, que decretava que os militares podiam prender ou expulsar do país qualquer pessoa que fosse contra o governo. Costa e Silva assumiu o cargo da presidência em 67 e se inicia então o período mais violento da ditadura militar. O começo do seu mandato foi economicamente bom para o Brasil. A inflação, que antes era enorme, finalmente havia caído. Os investimentos estrangeiros foram feitos, fazendo o país crescer no setor econômico. Mas no aspecto político, o governo era uma tragédia. A perseguição e a repressão militar aumentavam cada vez mais. E em resposta, os estudantes e militantes de várias organizações de esquerda protestavam nas ruas e da forma que podiam. Nessa época, foram inaugurados os festivais de MPB, e os artistas sempre atacavam o governo em suas músicas. Posso fazer serenata, a roda de samba acabou. A gente toma a iniciativa, viola na rua canta. Mas eis que chega a roda que carrega a viola pra lá. O governo tinha vários órgãos de repressão, e os 2 mais famosos foram o DOPS e o DOI-CODE. O DOPS, Departamento de Organização Política e Social, existia desde os anos 20, mas durante a ditadura ele foi um dos grandes responsáveis por identificar e acabar com os movimentos contra o governo. Já o DOI-CODE era formado por 2 órgãos diferentes que se completavam: o Destacamento de Operações e de Informação, que prendia e interrogava pessoas, e o Centro de Operações de Defesa Interna, que fazia todo o planejamento estratégico contra os inimigos dos militares. Em dezembro de 1968, foi publicado o AI-5, que declarava que a polícia e o exército não precisavam de um mandato judicial para prender. Qualquer pessoa poderia ser presa por qualquer motivo ou sem motivo aparente. Além disso, o habeas corpus foi extinto. Não era mais permitido o direito a um advogado em caso de prisão. Mais tarde, outros 12 atos institucionais foram publicados, mas nem de longe se comparavam ao AI-5. Brasil, gente pra frente.
gigante, construindo esta nação, com trabalho permanente, com firmeza e coração. E no passo de gigante, levo o meu Brasil avante. Vamos todos cantar a uma só voz, o Brasil é feito por nós. Essa é uma propaganda do regime militar. No governo de Médici, muito foi investido em propagandas e slogans patriotas, entre eles o mais famoso, Brasil, ame-o ou deixe-o. Os apoiadores do regime chamavam esse momento de milagre brasileiro, e os opositores o chamavam de anos de chumbo, nome esse sem exageros. Os órgãos de repressão, como o DOPS, estavam cheios de prisioneiros políticos, ao qual sofriam diversos tipos de tortura por motivos variados, e até mesmo execução. Em resposta, a esquerda armada elaborava ataques, entre eles o roubo do cofre de Adhemar de Barros, um dos políticos mais corruptos da época. O assalto foi feito pelo grupo Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, do qual Dilma Rousseff fazia parte. Qualquer comparação entre a ditadura militar e a democracia brasileira só pode partir de quem não dá valor à democracia brasileira. Eu tinha 19 anos, eu fiquei 3 anos na cadeia e eu fui barbaramente torturada, senador. E qualquer pessoa que ousar dizer a verdade para interrogadores compromete a vida dos seus iguais, entrega pessoas para serem mortas. Eu me orgulho muito de ter mentido, senador, porque mentir na tortura não é fácil. O chamado milagre econômico havia acabado. A inflação voltou a crescer e o povo, mesmo aqueles que apoiavam a ditadura, foram prejudicados. No governo de Geisel, uma das figuras mais importantes foi Glória de Couto e Silva, que por ter uma formação mais intelectual, pensava diferente dos outros generais, indo contra a opressão e a tortura. Nem ele nem Geisel apoiavam a linha dura do regime, mas também não toleravam a oposição. Do lado de cima do Equador, acontecia a Guerra do Vietnã, e vários protestos em favor dos direitos humanos começaram a surgir. Então, os Estados Unidos, antes apoiador das ditaduras na América Latina, declara ser contra as violências dos regimes militares, influenciando indiretamente a política no Brasil. Geisel demite o comando do DOI-CODE em São Paulo, o comandante do 2º Exército e pessoas muito importantes para o regime. Ele acaba com todos os atos institucionais, dando início ao processo de redemocratização do país. É para abrir mesmo e quem quiser que não abra, eu prendo, arrebento. Essa foi a resposta de João Figueiredo quando perguntaram sobre a abertura política. Isso realmente aconteceu. A lei de anistia permitiu que todos que haviam sido condenados como criminosos políticos fossem anistiados. A reforma acabou com a Arena e o MDB, permitindo que outros partidos fossem criados. E pela primeira vez depois de anos, os brasileiros vão às urnas votar para deputados e senadores. Apesar de Tancredo não ter assumido de fato a presidência, pois morreu depois das eleições, ele foi o primeiro presidente não militar desde o início da ditadura, e seu vice, José Sarney, assumiu o cargo, dando continuidade a essa proposta. Então, se inicia um novo capítulo na história do Brasil, chamado de Nova República, que vivemos até os dias de hoje. Apesar de você